De chinelos de metal a cachorros quentes horríveis. E seja lá o que estiver acontecendo com a língua dessa pessoa, hoje vamos fazer um passeio arrepiante pelas coisas mais desconfortáveis que você já viu. Segura que daqui pra frente é só pra trás. Começando com esse garfo de dar vergonha. Não sei vocês, eu acho impossível fazer dieta, mas esse talher curioso pode garantir o nosso sucesso. Tentar comer com isso seria uma tortura, mas também é possível que tenha sido produto de um simples erro de fabricação. Quando os garfos são fabricados, às vezes incluem essa barra de suporte para dar estabilidade, que é removida antes do fim do processo. Esses aqui conseguiram passar pelo controle de qualidade e parar na casa de alguma pobre alma. E olha só esses dentes falsos que contêm um pendrive escondido. Esse dispositivo perturbador pode não ser bem visto em uma reunião de diretoria na segunda de manhã, mas pode ser o gadget perfeito para um espião geriátrico ou para uma avó que sempre tem que ter fotos dos netos à mão, ou melhor, à boca. Tão ruim quanto usar isso deve ter sido a experiência da pessoa que mordeu isso aqui. Brother, Que não quis perder tempo desenrolando o chiclete. A minha mandíbula dói só de imaginar o quanto ela teve que mastigar depois dessa mordida enorme. Provavelmente essa pessoa também come Kit Kat desse jeito. Ou pior, que nem essa pessoa aqui, que claramente precisa de terapia depois de fazer isso com chocolate. Como é que as pessoas são capazes de tamanha atrocidade? Tá, deixa eu confessar uma coisa pra vocês agora. Eu não sou assim o cara mais estiloso. Eu uso camisetas com palavras estampadas. Mas até eu sei que essas luvas Crocs são absolutamente imperdoáveis. Elas parecem incrivelmente desconfortáveis. E se a ideia era aquecer, esses buracos não vão ajudar em nada. Elas só são feias e inúteis. Que tipo de monstro criaria uma coisa dessas? Bom, não se preocupem. Acontece que esse era um produto de brincadeira criado pela Unnecessary Inventions, que também criou esse protetor de respingos de cozinha incrivelmente prático e o cinto utilitário para macarrão instantâneo. Infelizmente, parece que eles foram longe demais, já que receberam uma notificação extrajudicial imediata da marca Crocs. Bom, eu fico até aliviado. Eu não ia querer ouvir falar que alguém morreu tragicamente tentando escalar com isso. Dá uma olhada nessa foto e me responde, o que tem de errado com esse prato de comida? Essa imagem alucinante causou histeria coletiva quando foi publicada pela primeira vez no Twitter em 2019, enquanto as pessoas se esforçavam para descobrir exatamente por que parecia ter algo tão estranho. Você consegue identificar o problema? Bom, esse cardápio de uma loja britânica de fish and chips inexplicavelmente apresentou uma refeição com ervilhas de cabeça para baixo. Alguém obviamente decidiu usar um Photoshop para colocar os vegetais ali em vez de fotografar um prato de verdade, e o resultado foi essa imagem medonha. Bom, ou isso, ou esse lugar realmente está usando alguma tecnologia antigravidade. Se ervilhas fora do lugar são suficientes para causar um colapso viral, então dá uma olhada nessa imagem e tenta nomear o máximo de coisas que conseguir. Parece simples à primeira vista, mas em uma inspeção mais detalhada é impossível identificar qualquer coisa nessa confusão de formas. Essa foto desconcertante apareceu em abril de 2019 e dizem que foi feita para simular a experiência de um AVC, onde tudo é assustadoramente familiar, mas também totalmente reconhecível. Essa imagem aqui supostamente revela os objetos da imagem anterior que estavam embaralhados, mas ainda assim me parece bem estranho. Vamos lá, né? Se eu tiver tendo um AVC, eu vou morrer fazendo o que eu amo, que é comer porcaria. Todo mundo sabe o básico para fazer um sanduíche, e embora haja alguma discussão sobre o jeito de cortar e qual recheio é melhor, tem um procedimento bem padrão em torno desse lanche, e esse aqui definitivamente não é um deles. Sanduíche de pasta de amendoim e geleia pode ser uma combinação que não tem erro, mas só de pensar nessa cobertura externa pegajosa e no miolo seco do pão já dá arrepios em qualquer um. Mesmo assim, esse sanduíche invertido não chega aos pés do pesadelo que é esse cachorro quente ao contrário. Sei não, mas acho que usar salsicha como pão não vai pegar nos estádios. Mas o criador dessa monstruosidade não é o único inovador por aí. Tentar abocanhar isso aí parece perigoso, mas pelo menos ele parece satisfeito com a sua criação. E tá longe de ser a pior coisa que eu já vi alguém fazer com cachorro quente. Olha, experimentar novos sabores pode ser gratificante, mas quem decidiu fazer isso aqui deveria ser julgado por crimes contra a humanidade. Só de pensar no sabor de carne e menta dessa refeição já me dá ânsia de vômito. Mas se tiver alguém da Colgate aí assistindo, eu acho que muita gente pagaria por uma pasta de dente sabor cachorro
cachorro-quente. Se você não come carne, talvez prefira torrada com abacate. Sabe, aquela comida favorita dos millennials e influenciadores que sempre querem tirar a foto perfeita do brunch. Confesso que eu também gosto dessa moda, mas eu não quero comer um abacate preparado assim. Essa fruta bizarra é obra da artista Amber Wellman, especializada em criar fotos que deixam objetos do cotidiano mais desconfortáveis possível. De papel higiênico de bacon a unhas invertidas e vestidos de calça jeans, o trabalho de Amber é impressionantemente perturbador, mas outras pessoas também podem nos deixar desconfortáveis mesmo sem querer. Essa pista de corrida pode não parecer particularmente incomum, mas observa os números com atenção e você vai perceber que o 3 foi pintado de cabeça para baixo, e agora você não consegue mais desver. É bem desconfortável de olhar, e certamente vai confundir o corredor que tiver o azar de ficar nessa raia na corrida. Aliás, isso me traz lembranças bem desagradáveis de quando eu corria na escola, mas eu não sou o único com traumas de infância. Muita gente idolatra os seus astros pop favoritos, e não é incomum que crianças façam festas de aniversário temáticas inspiradas neles. Mas esse bolo do Justin Bieber certamente não é apropriado para crianças. Até pode ter uma semelhança, mas eu fico me perguntando como é que essa criação horrível de carne crua ficou depois de assada. Mas esse bolo de carne não foi o único a arruinar o aniversário de alguém. Nesse bolo tá escrito "Encontre a unha do pé". Pode ser só uma brincadeira, mas eu ia ficar desconfiado a cada garfada. Parabéns para quem teve essa ideia e arruinou a experiência de todo mundo. Afinal, todo cuidado é pouco. E se você acidentalmente mordeu uma unha do pé, pode acabar com a língua assim. Existem certas coisas que são tão hipnoticamente horríveis que você simplesmente não consegue desviar o olhar. E a língua bizarra dessa mulher definitivamente é uma delas. Essas rachaduras enormes podem parecer o resultado de algum acidente, mas na verdade são sintoma de uma condição genética bem comum. Quem sofre com isso diz que as fissuras na língua são totalmente indolores e só exigem que você escove um pouco melhor. Dito isso, a imagem de passar uma escova de dente seca naquela língua ficou na minha cabeça. Sério, acho que eu vou vomitar. Todo mundo adora ovos, mas imagina cozinhar um ovo, cortar ele e descobrir que não tem gema. É de tirar o apetite. E esse fenômeno alimentar assustador realmente aconteceu com uma mulher no Japão em dezembro de 2016. Embora pareça bem perturbador, na verdade é uma cena comum na produção de ovos. Só que normalmente eles removem esses ovos quando são selecionados na fábrica. O ovo sem gema é criado quando pequenas quantidades de tecido reprodutivo entram no oviduto da galinha e o seu corpo as confunde com gema, formando um ovo normal ao redor delas. Curiosamente, esses ovos são conhecidos como ovos de peido, por causa da antiga crença de que eles são criados quando as galinhas soltam gases. Se você tem escadas em casa, prefere que elas sejam uma maneira conveniente de acessar o outro andar ou um teste extenuante das suas habilidades físicas? Se você respondeu a segunda opção, eu tenho boas notícias. Algumas pessoas podem achar essa escada futurista atraente, mas embora seja realmente moderna, é uma verdadeira armadilha mortal. Com degraus emaranhados e sem corrimão nessa lateral aberta, imagina tentar descer por ela com pressa, no escuro ou bêbado, ou tudo isso ao mesmo tempo. Parece uma morte constrangedora prestes a acontecer. Mas essa não é a única peça sádica de design de interiores que vai torturar qualquer pessoa que entre na sua casa. O posicionamento irregular dos azulejos e o espelho angular nesse banheiro dão a impressão de que o cômodo inteiro está inclinado, e se você entrar lá para usar o vaso sanitário, certamente vai acabar passando mal. Entrar nesse lugar de ressaca pode ser um desastre, mas ok, não é a minha casa e a pessoa faz o que ela quiser. É ainda mais constrangedor quando as pessoas quebram normas sociais em público. Existe uma certa etiqueta no supermercado, e embora nem todo mundo se comporte de acordo, essa mulher aqui realmente ultrapassou todos os limites. Sim, ela tá usando 3 pães inteiros como joelheiras para olhar as prateleiras de baixo. Como é que pode ser tão sem noção? Are you kidding me? That is insultingly low? Colocar produtos que você não comprou no chão é deselegante, mas não é o pior lugar onde já botaram comida. Ultimamente, essas artes nas unhas estão saindo do controle, e essa nova versão é desconfortável demais para eu descrever. Colar cada grãozinho de arroz individualmente parece um baita trabalho para ter esse resultado horroroso, mas o desconforto pode existir em uma escala muito maior. Essa foto aérea de um bairro na Flórida é suficiente para ativar o toque de qualquer pessoa. Parece que alguém resolveu zoar enquanto jogava The Sims, mas esse quarteirão improvisado de casas conflitantes foi construído de propósito, quando a construtora seguiu coordenadas de bússola regulares para construir os quarteirões antes de decidir que o resto do bairro ia ser alinhado à costa. Mas sabe o que é mais americano que um subúrbio horrível e inconveniente? O Dia de Ação de Graças. É a época perfeita para as famílias se reunirem e aproveitarem um tempo de qualidade. Mas se tem uma forma de arruinar esse encontro, é essa aqui. Qual é? Ter que aguentar aquele seu tio bêbado falando bobagem já é ruim o suficiente. Pô, precisava arruinar
ensinar comida também? Falando em provocação, cada um tem o seu gosto para calçados, mas acho que todo mundo concorda que esses chinelos de metal são horríveis em todos os sentidos. Carregar 2 pedaços de aço sólido nos pés não me parece uma situação ideal para um dia na praia, mas pelo menos deve reduzir bastante as chances de você bater o dedão do pé. Claro que existem algumas coisas bem piores do que uma lesão no dedão. Todo mundo adoraria ter um toboágua no quintal, mas esse projeto aqui não me convenceu totalmente. Isso aqui é uma armadilha mortal. Entre a escada incrivelmente íngreme, o tubo apertado e a descida de aproximadamente 1 segundo, que te lança na água em alta velocidade, esse toboágua parece que foi feito sob medida para causar ferimentos. Sem falar que eu nunca ia conseguir me acostumar com esse ângulo estranho. Se você é perfeccionista, notar o menor detalhe fora do lugar pode ser incrivelmente frustrante. E um morador chegou ao seu limite quando percebeu isso aqui em sua casa, depois de morar lá por 9 longos anos. Agora que ele percebeu, ficou impossível passar por esse corredor sem notar esse desalinhamento terrível. Se fosse comigo, eu simplesmente ia ter que me mudar, assim que eu conseguisse descobrir como usar o elevador. Quem projetou esse painel de controle claramente não queria que ninguém saísse do elevador no andar certo, ou sequer saísse vivo. Os botões disso mais parecem uma cartela de bingo do que um sistema lógico de organização. Com toda essa confusão, provavelmente é melhor ir de escada, a menos que ela seja assim. Imagina visitar a casa de alguém pela primeira vez e descobrir essa escada cabeluda quando você sobe para ir no banheiro. A maioria das pessoas ia correr na direção oposta, mas pessoalmente eu fiquei curioso para saber como é que é a sensação de pisar nisso com os pés descalços. Só tem que tomar cuidado para não escorregar nesses cabelos sedosos. Agora, sabe o que não é desconfortável de olhar? A Torre Eiffel. As pessoas viajam de longe para subir nesse monumento e tirar fotos. Mas em 2019, um usuário azarado do Reddit chegou ao topo e viu isso. Ele queria tirar uma foto porque a sombra da torre se alinha perfeitamente com os jardins do Trocadero, que ficam ali na frente. Só que ele chegou uns minutinhos atrasado. Subiu lá à toa, mas sempre dá para acampar e tentar de novo no outro dia. Se essa última foto não foi suficiente para despertar o perfeccionista que há em você, então dá uma olhada nessa. Essa porta torta no norte de Londres irritou pessoas em toda a internet, e de acordo com o Google Street View, a porta foi instalada em 2015. O ângulo é tão acentuado que provavelmente foi uma escolha peculiar do proprietário, mas é muito frustrante de se olhar, e ainda mais irritante para o carteiro que tem que se inclinar para o lado para alcançar a caixa de correio. Um desastre. Essa porta me deixou com um gosto amargo na boca. E falando nisso, todo mundo já cometeu em algum momento da vida aquele erro de tomar um suco de laranja fresco e logo depois escovar os dentes. Mas essa combinação não é nada em comparação com esse lanche horrível. Sério, tem que ser meio psicopata para desperdiçar um biscoito desse jeito. E se você não vê problema aqui, talvez você seja o psicopata. Trocar leite por suco de laranja é extremamente perturbador, mas pensar fora da caixa geralmente é uma coisa boa. Ainda assim, existe uma linha tênue entre genialidade e loucura, e às vezes as pessoas simplesmente exageram. Certamente exige talento organizar os próprios pelos do corpo como se fossem uma obra de arte, mas esses olhos parece que estão encarando a minha alma. As pessoas comem praticamente qualquer coisa hoje em dia, mas esse hóspede de hotel levou isso a um novo patamar quando devorou seu sabonete cortesia. Parece que esse não foi um caso isolado, e em 2018 foi uma breve tendência a fazer isso para pregar peças nas equipes de limpeza de hotéis. Não sei se esse gosto e textura horríveis na boca vale a pena. E outra, né? Pra que pregar uma peça em alguém se você nem vai ver a reação? Como se as camareiras não tivessem trabalho suficiente, ainda tem hóspede dando pesadelos a elas comendo sabonete. Na era do Bluetooth, fones de ouvido com fio podem parecer meio antiquados, mas algumas pessoas ainda usam a tecnologia ultrapassada de maneiras inovadoras. Essa é uma forma de garantir que eles não caiam. O esforço de passar o cabo em cada furo já é bem irritante, mas imagina esquecer que ele está conectado no laptop, levantar e tirar um bife da sua orelha. Falando em carne, dá uma olhada nesse conjunto de móveis para área externa. Não, essa imagem não foi manipulada no Photoshop nem gerada por IA. E apesar da aparência, não se trata realmente de uma coleção de enormes pedaços de carne crua. Esses móveis são feitos de quartzo rosa polido, uma pedra rosa e branca com uma coloração que lembra carne. Colecionadores na China enlouquecem por essas pedras de carne, e os melhores exemplares, que parecem carne de porco ou bovina marmorizada, podem ser vendidos por milhares de dólares. Então esse altar de carne aqui deve custar uma fortuna, mas particularmente eu jamais ia pagar por móveis que me fizessem ter fome o tempo todo. Ficar preso no trânsito nunca é legal, mas agradeça que o seu trajeto matinal não envolva essa rodovia
rodovia de 25 faixas na China, que é reduzida a apenas 4 faixas após os pedágios. Como você pode imaginar, esse sistema é bem ineficiente, e em 2015 um drone capturou esse terrível congestionamento, enquanto milhares de turistas tentavam voltar para Pequim após um feriado nacional. Em agosto de 2010 ocorreu um congestionamento semelhante, que durou 2 semanas inteiras, com alguns motoristas percorrendo apenas 1 km por dia e ficando presos por 5 dias seguidos. Aposto que eles se arrependeram por não ter ido de trem. E também tem motoristas que gostam de correr riscos. Olha só esse cara. Todo mundo sabe que essas tampas de copo de fast food são bem frágeis, e isso tá com uma cara de que vai dar errado. A pessoa tá apenas a uma lombada inesperada ou uma freada de emergência para tomar um banho de refrigerante. Qualquer pessoa minimamente perfeccionista ia ter dificuldades para seguir o dia depois de encontrar isso aqui no chão do banheiro. Essa pecinha faltando, que é um tanto irritante, também é um verdadeiro mistério. Será que isso sempre foi assim? E se foi, que tipo de monstro construiria um banheiro desse jeito? Acho que encontrar tinta da mesma cor pode ser a única solução para essa situação desconfortável, ou então pintar todas as outras de vermelho. Se você é gamer, provavelmente já deixou a frustração tomar conta de você. Mas com sorte nunca chegou ao ponto desse cara, que apertou a tecla F com tanta força que ela quebrou ao meio. Como é que conserta isso? Será que dá pra comprar só uma tecla ou precisa comprar um teclado novo? Digita F aí embaixo pro teclado desse cara, e eu espero que seu teclado novo não seja assim. Esse produto deveria ter um design de mármore, mas parece mais que alguém espalhou cocô nas teclas. Eu sei que teclados costumam ter mais bactérias do que assentos de vaso sanitário, mas esse aqui parece que caiu no próprio vaso. Só de olhar pra isso já me dá vontade de lavar as mãos, mas não nesse banheiro perturbador. Se você não consegue perceber o que tá errado aqui, dá uma olhada em cada uma das pias. Cada torneira tem um design diferente e tá em uma posição totalmente diferente das outras. Será que eles projetaram esse banheiro enquanto estavam bêbados e depois chamaram bêbados pra instalar? Julian! Sei não, mas espero que pelo menos as pias funcionem, ao contrário desse chuveiro. Não sei quem teve a ideia de elevar o ralo acima do chão, mas isso significa obviamente que não tem pra onde a água ir. Imagina a poça impossível de escoar que fica ali. Esse piso logo vai ficar cheio de mofo. Bom, mas aí vai combinar com esse próximo banheiro, que tem esse carpete verde. Não preciso nem te dizer porque é uma péssima ideia instalar um carpete fixo ao redor de uma banheira. Pior que isso, só se fosse ao redor do vaso. Tem que confiar muito na mira do seu marido. Vamos do banheiro pra cozinha. Olha só essa frigideira irritante que fica permanentemente inclinada por causa do peso do cabo. Para conseguir cozinhar sem ela ficar toda bamba, tem que encher a frigideira com comida o suficiente para ela se equilibrar. E não tô usando isso como desculpa para comer um almoço de 3.500 calorias. Eu vou precisar beber alguma coisa para ajudar essa comida a descer. Agora, com essa caneca aqui tá difícil. A princípio o design é bem fofinho, mas olha onde é que essas orelhas vão parar quando você bebe. Digamos que a última coisa que eu preciso ao tomar o café da manhã é ficar cego. Quem é que projetou uma coisa dessas? Um pirata? Se você mora em uma área com alto índice de criminalidade, portas de segurança são uma ótima forma de proteger sua casa de ladrões. Quer dizer, a menos que elas sejam construídas assim. Essa aqui inclusive ajuda o ladrão, já que esses espaços vazios transformam ela essencialmente em uma escada. Um pesadelo para segurança. Se eu fosse um ladrão querendo entrar em um prédio, ia considerar isso aí um presente. E por falar em presentes, se você precisa de uma ideia para um presente de Natal horrível para sua avó, dá uma olhada nessa moleira de gato vomitando. Eu respeito o trabalho artesanal, mas não é a melhor coisa para servir quando você estiver com a sua família jantando. That's gross. Esse produto repugnante afirma ser perfeito para qualquer refeição, mas convenhamos, depois de ver um gato vomitando em cima do seu jantar, você ainda ia querer comer? Eu acho que não. Continuando no tema de comidas bizarras, agora existe uma forma ainda mais fácil de satisfazer o seu desejo por abacate na torrada: o abacate em bastão. Isso permite que você curta o seu lanche favorito em qualquer lugar, sem precisar cortar um abacate fresco, mas parece mais desodorante e provavelmente tem um gosto tão ruim quanto. Mas então, quem foi o responsável por esse bastão horrível? Bom, mais uma vez fomos enganados pelos nossos velhos amigos da Unnecessary Inventions. Claramente a engenhosidade deles para culinária não tem limites. E falando em criar soluções malucas para problemas que nunca existiram, esse produto foi criado para aliviar o estresse de digitar com unhas postiças novas. Sim, porque unhas de plástico precisam ser protegidas a todo custo. Agora você pode colocar suas próprias pontas de dedo de silicone nessa solução ao estilo Silêncio dos Inocentes e realizar todas as suas
tarefas de escritório. Mas claro, primeiro você tem que chegar ao escritório. E embora andar de bicicleta possa ser uma ótima alternativa ecológica de transporte, tem gente que se sente bem mais segura caminhando. Seus problemas acabaram. A Shoe Bike combina a emoção de andar de bicicleta com a sensação familiar do asfalto sob os pés. Quer dizer, mais ou menos. Essa invenção maluca foi criada para demonstrar a eficácia dos tênis de corrida de alto desempenho da Adidas. E surpreendentemente funciona de verdade. Mas considerando que fica tremendo o tempo todo e essa aparência ridícula, ainda é um meio de transporte extremamente desconfortável e com um péssimo design. Sem falar no enorme desperdício de material. Só preciso de 2 tênis para andar, não 16. E como se o mundo já não estivesse usando plástico demais, alguém resolveu criar essa caixa de tic-tacs que inexplicavelmente tem mais 60 caixinhas dentro. Cada uma contém um total de cerca de 10 balas. Então pode ser uma estratégia de marketing para incentivar porções mais saudáveis. Mas será que não dava para ter organizado isso melhor para agradar os perfeccionistas? As pessoas gostam de enfeitar os seus carros com todo tipo de decoração interna. E aqueles bonecos que balançam a cabeça podem ser realmente engraçados. Agora, esse boneco que balança a cabeça nesse painel é definitivamente mais assustador que divertido. Esse pequeno personagem, conhecido como Slice e o Porquinho, é baseado em um antigo desenho animado francês e foi projetado para parecer que está cortando a si próprio, enquanto se contorce que nem um maníaco. Que maneira melhor de perturbar os seus amigos para eles nunca mais pegarem carona com você. Mas para que deixar chegar a esse ponto, quando você pode usar isso aqui nos pés e garantir que as pessoas nunca se tornem suas amigas? Eu não consigo imaginar uma situação sequer que exija que alguém disfarce discretamente os pés como chinelos. Mas se você odeia os seus pés e quer escondê-los na praia, pode ser o produto ideal para você. Em contraste, se você quer chamar atenção e se destacar na praia nesse verão, não tem maneira melhor de causar impacto do que essa sunga jeans. I don't like where this is going. Stop! Stop! Pois é, crimes contra a moda realmente existem. E eu não sei se você já usou uma calça jeans molhada, mas eu posso dizer que é bem desagradável. A empresa afirma que seu produto é totalmente livre de assaduras e há muitos modelos para escolher. Então, esteja você na praia, pescando, indo a um festival ou até fazendo uma trilha, essas sungas com certeza vão atrair todos os olhares. Muita gente tem dificuldade para dormir em voos de longa duração. Encontrar uma posição confortável com espaço tão limitado pode ser bem desafiador, mas o berço facial chegou para mudar isso da maneira mais constrangedora possível. Com esse apoio de cabeça, você pode irritar o passageiro atrás de você prendendo as alças desse sistema sobre a tela dele e depois dormindo tranquilamente. Parece absolutamente ridículo, mas se você estiver disposto a sacrificar sua dignidade pelo conforto, aí esse design passa a não ser tão ruim assim. E falando em perder a dignidade, nada mais constrangedor do que derramar uma bebida em você mesmo. Então, se você é um amante de vinho como eu, é melhor ficar longe dessa taça, a menos que queira manchar sua camisa e seu sofá. Quanto mais você pensa nisso, mais frustrante se torna a ideia de usar essa taça. Esse design irritante é obra da artista Caterina Camprani, de Atenas, que o criou como parte da sua coleção de objetos desconfortáveis de propósito, projetados especialmente para o seu incômodo. Mas aqui a piada é com ela, porque eu sempre tomo vinho de canudo. Por essa ela não esperava. Aqui tá outra das criações calamitosas da Caterina, o garfo de corrente. Só de imaginar tentar usar esse garfo eu já fico irritado, mas a tortura não para por aí. Há uma gama inteira de talheres inúteis no catálogo dela, projetados para garantir que você nunca mais consiga comer nada sólido. E olha que eu já sou uma pessoa desastrada para comer normalmente, mas não é só isso. Dá uma olhada nesse conjunto de chá inútil. Imagina só servir isso, ou pior ainda, tentar tomar um gole dessa caneca ridiculamente alongada. Já chega de utensílios de cozinha desconfortáveis. Agora vamos falar de roupas desconfortáveis. Moda não é o forte de todo mundo, mas você esperaria que uma estrela pop mundialmente famosa, como a J.Lo, tivesse um gosto melhor do que quando saiu usando essas botas jeans horrorosas. Podem até ser versátil, mas são muito feias. E isso deveria ser a prova definitiva de que calçados e jeans nunca combinam. Mas acho que poupam tempo se você precisar ir ao banheiro. As pessoas adoram a família real. E que melhor maneira de apoiar a união do príncipe Harry e da Meghan Markle do que estampando seus rostos nesses maiôs. Estampar o rosto do herdeiro real e da sua esposa por todo o corpo definitivamente é uma forma de chamar atenção. Sem falar nessa posição interessante que ficou a barba do príncipe Harry. Mas por que parar por aí? Dá pra esperar
experimentar com William e Kate, ou talvez até com a própria rainha. Não, sem desrespeito aqui, que a senhora descanse em paz. E agora vamos de roupas de banho a roupas esportivas. Se você é um ciclista ávido, é importante lembrar as regras de segurança para bicicletas. E um capacete é o item mais essencial para se ter antes de sair. Existem muitas opções de capacete. Agora, esse aqui de cabeção consegue ao mesmo tempo ser impressionante e perturbador. Os motoristas podem te confundir com um Megamente ou algum outro humanoide bizarro com essa coisa na cabeça, mas pelo menos vai te proteger de um acidente. E existe um motivo para as roupas serem projetadas para partes específicas do corpo, mas isso não impede alguns criadores de brincarem com esse sistema. Dá uma olhada nessas cuecas de mão, feitas de algodão respirável e projetadas para serem usadas por baixo das suas luvas normais, para manter as suas mãos bem quentinhas. Não acredito que você tá pelado por baixo dessas luvas. Vai já botar uma cueca de mão. Esse banco de bar foi projetado para o máximo conforto dos homens, e mesmo assim ainda parece bem desconfortável de olhar. Talvez porque, para as partes íntimas encaixarem perfeitamente ali, o cara ia ter que certamente estar sentado pelado, o que é um pensamento bem perturbador. Nem todas as estratégias de marketing funcionam como planejado, e eu não sei se o design desse adesivo para roupa está transmitindo a sua mensagem tão bem quanto os criadores esperavam. Não, você não está tendo um aneurisma. O texto, que diz "faça de um jeito diferente" em inglês, acabou brincando com essa frase e colocando as letras desse jeito esquisito. Só que às vezes diferente não significa melhor, e eu não gostaria que pessoas ficassem me parando para tentar ler o que está escrito no meu peito. A ideia de bichos rastejantes entrando na sua boca, nariz e ouvidos é um conceito horrível, e deve ter um motivo para não existir uma fundação mundial para salvar essas criaturas. Tendo isso em mente, dá uma olhada nesse design que me causa arrepios. Sabe Deus por que alguém ia querer que os outros pensassem que tem lesmas no seu rosto, mas esses fones transformam essa situação que seria um pesadelo em uma verdadeira escolha. Ao ver um bicho na sua cabeça, o primeiro instinto é dar um peteleco nele, mas não precisa usar as mãos. Escovas de cabelo são uma ferramenta bem comum, não há nenhuma necessidade de reinventá-la, e eu tenho certeza de que ninguém pediu essa alternativa perturbadora. Tem algo mais desconfortável do que imaginar a sensação de 100 dedinhos de borracha passando pelo seu cabelo? Talvez isso tenha sido criado para as mesmas pessoas que precisam dessa capinha de celular assustadora, que simula mãos para lembrar o toque humano. Meu Deus, acho que eu preciso de uma dessas. O pau de selfie é um item essencial para todo pai em férias, mas como se não bastasse, em 2015 uma empresa de calçados chamada Miss Moose elevou o nível com seus sapatos de selfie. Sim, a pessoa realmente tem que inserir o celular ali onde iriam os dedos e levantar a perna para tirar uma foto com amigos. É mais difícil do que parece, e esses sapatos alongados são tão estranhos que realmente estão um passo à frente do ridículo. Um passo à frente, entendeu? Bom, felizmente a Miss Moose também entendeu, já que esse comercial era só uma pegadinha de 1º de abril. Mas não se preocupe, porque existem muitos dispositivos realmente ridículos para usar sem as mãos, como por exemplo esse porta-pizza. Olha, eu prefiro usar isso aqui do que um colar de diamantes, mas sério, é uma solução bem ridícula para um problema que ninguém jamais teve. É difícil imaginar um cenário em que você tenha só uma fatia de pizza e precise urgentemente guardar para mais tarde, muito menos que você queira colocar em um saco plástico e sair carregando por aí. Bom, pelo menos esse cara parece satisfeito com a compra. Se você quer carregar sua pizza de maneira mais discreta, por que não usar uma pochete? Elas são uma ótima maneira de carregar coisas por aí sem ter que levar mochila. Agora, essa pochete de pai tem características de design bem questionáveis. Se você é magro, essa pochete te dá a oportunidade de exibir um corpo de tiozão, com um bico peludo e tudo. E tem mais de um modelo. Uma ótima forma de levar suas coisas por aí e ainda ser encarado por todo mundo nas ruas. Às vezes, uma segunda opinião é necessária ao montar um novo look. E quem tiver pensando em comprar esse chale Touch of Fur da Fendi, que custa $990, provavelmente deveria pedir alguns conselhos antes. Caso você esteja se perguntando exatamente o que torna essa peça de grife tão desconfortável de olhar, é só virá-la de cabeça para baixo. Definitivamente não é apropriado para o trabalho e nem para usar em lugar nenhum. Adicionar um toque de natureza ao design moderno pode trazer grandes benefícios, mas se você for fazer cabos de talheres com galhos de árvores, provavelmente deveria considerar remover os espinhos primeiro. Sentar para comer com esses talheres parece algum jogo sádico de jogos mortais, mas às vezes o prazer vem acompanhado da dor. A sua comida vai ficar mais deliciosa se você tiver que se esforçar para merecer. Quando você é criança, nada é melhor do que ir ao parquinho e se divertir no balanço e no gira-gira, mas tem algo muito errado nesse escorregador. Além de parecer uma língua bege brilhante, isso aqui é uma receita para o desastre. Absolutamente nenhuma proteção. Chegar ao final desse escorregador exige muita habilidade.
Falando em brinquedos desconfortáveis de parquinho, isso aqui não parece um design apropriado para uma parede que vai ser escalada por crianças. Parece que alguém estava passeando com um cachorro gigante e esqueceu de limpar o cocô dele. Talvez essa coisa esteja derretendo no sol. Só me pergunto o que os pais falam ao ver isso. Filho, por que você não vai ali brincar nesse... E voltando à cozinha, esse picador de salsicha é realmente desconfortável para qualquer homem olhar. Um utensílio de cozinha completamente inútil. Salsichas são uma das coisas mais fáceis de cortar. Quem é que consome tanta salsicha assim para precisar cortar em grande quantidade? Só de olhar para tanta carne processada, acho que eu já vou correr pro banheiro. Não, pensando bem eu consigo segurar. Não sei se o dono dessa pia pensou direito na hora de escolher o mármore para instalar o banheiro novo. Qualquer convidado desavisado provavelmente ia achar que presenciou um acidente horrível nesse banheiro, até perceber o que realmente está acontecendo. Não importa quantas vezes você limpe, esse banheiro sempre vai parecer imundo. Os Snugs podem não ser os produtos mais legais do mundo, mas com certeza são aconchegantes para ficar em casa. Agora, você já viu um Snug para bebês, também conhecido como Picaroo? A mãe e o bebê nessa foto parecem incrivelmente felizes com a invenção, mas eu não consigo deixar de notar semelhança com aqueles bichos horríveis que explodem do peito das pessoas nos filmes Alien. Oh, cadê o bebê sangrento? Fazer os roteiros para esses vídeos exige muita pesquisa, e fazer anotações é uma habilidade que a maioria das pessoas adquire com o tempo, mas com esses cadernos de letras você pode ter certeza de que essa tarefa vai ser bem dificultada. A ideia pode parecer legal à primeira vista, mas como é que isso chegou ao mercado sem ninguém apontar que é praticamente impossível escrever uma frase completa neles? Sério, imagina tentar ler ou escrever algo nesse caderno com forma de W. Se você é adolescente, o auge do conforto e do design de interiores é o puff, mas eu não consigo imaginar nada mais desconfortável que um puff feito de aço maciço. Imagina alguém pular num desses sem saber do que se trata. Essa criação criminosa foi idealizada pelo designer de móveis Rick Ivey, mas felizmente, com o preço de $4.500, é mais provável que você vai encontrar na mansão de um milionário do que no quarto de um adolescente. Então estamos todos a salvo desse puff maligno por enquanto. Sem falar que se eu fosse rico, eu ia gastar dinheiro em algo bem mais confortável. Qual desses designs terríveis mais te incomodou? Deixa sua opinião aí nos comentários e obrigado por assistir. Te vejo na próxima.